Amigo torcedor palmeirense, quando surge, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Verdão MVVC e Reflexão Alviverde. Já de cara eu quero pedir a sua ajuda com o like, ajuda no like aí, porque é muito importante para o trabalho dos canais, e também deixe o seu comentário aí, a sua opinião sobre o assunto do vídeo, mas vamos direto ao assunto aqui, tá? O Palmeiras vai ter um compromisso muito importante essa semana pela Libertadores, no primeiro jogo contra a LDU, e há expectativa gigante, né, na competição. Apesar de no Brasileiro o Palmeiras ter tido revés contra o Flamengo, continua na ponta da tabela, agora apenas no critério de desempate, mas mesmo assim é o líder da competição. Então o Palmeiras vai bem em duas competições, porém numa situação que só depende de si, uma situação que realmente não tem muito espaço para erro daqui para frente. E isso gera toda uma expectativa. Agora, uma coisa que a gente não pode fomentar é crise, né? A gente está vendo aí que a mídia tradicional está imputando crise no Palmeiras por causa da derrota para o Flamengo. Essa crise não existe, tá, pessoal? Existe uma coisa circulando muito importante aqui que eu gostaria de trazer para vocês, que é uma fala do Jorge Nicola. Aliás, dois assuntos principais aqui desse vídeo. Uma fala do Jorge Nicola, que o Palmeiras já emitiu uma nota desmentindo o senhor Jorge Nicola. Sensacional, eu acho que é a primeira vez que eu vejo algo assim de impacto do Palmeiras, já repreendendo um jornalista mal intencionado. Então, Jorge Nicola falou algo sobre a nossa base, sobre o JP Sampaio, e o Palmeiras já desmentiu em cima com uma nota oficial. E também tem a questão do Endrick. Sim, o Endrick não quer mais ficar no Real Madrid no banco, o Endrick quer jogar, e começa-se a especulação de para onde ele vai. Será que ele vai ficar na Europa mesmo? Será que ele vai vir para o Brasil? Enfim, são os dois assuntos desse vídeo. Mas vamos começar aqui, principalmente por essa questão do Nicola. O Nicola, que para muitos palmeirenses é o senhor factoide, né? Ele gosta de inventar um factoide, mas ele soltou um vídeo aí no seu canal oficial no YouTube e o Palmeiras já o repreendeu. O vídeo em questão, é lógico que eu não vou torturar você para você assistir um vídeo de 20 minutos do Nicola, mas eu peguei o trechinho aqui onde ele fala especificamente da base do Palmeiras, uma informação, ele chama de informação e o Palmeiras chama de desinformação. Olha só o que disse o Jorge Nicola e já na sequência a gente lê aqui a nota oficial do Palmeiras desmentindo o jornalista. Será que é jornalista? Vamos ver. Descobri por que o Palmeiras afastou todo o elenco sub-17 da reta final do Campeonato Paulista da categoria. Esse espaço vai ser ocupado pelo time sub-16. Notícia vazou na semana passada. João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base, não quis justificar o motivo, mas afirmou que todo o elenco do sub-17 não vai participar da reta final do Paulistão. Pois bem, há uma série de comportamentos dos atletas do sub-17 que justificam essa decisão. Alguns jogadores um pouco mais mascarados do que poderiam. Comportamento em treino de determinados atletas também não era tão legal. Mas a gota d'água se deu quando o João Paulo Sampaio descobriu que houve uma festa num sítio com atletas do Palmeiras, mulheres e bebidas. Tudo isso na semana do confronto contra o Grêmio, semifinal do Campeonato Brasileiro sub-17. O João Paulo não gostou, se irritou e avisou aos atletas que se eles não passassem pelo Grêmio e chegassem à final do Campeonato Brasileiro sub-17, eles sofreriam punição. O Palmeiras empatou no tempo normal em 1-1, ali na Barueri, e foi eliminado nos pênaltis. A consequência, todos os jogadores do sub-17 estão afastados até o fim da temporada e não participam do Campeonato Paulista da categoria. Como eu contei, o sub-16 é quem vai ter a responsabilidade de ficar jogando essa competição. Faz parte do processo de instrução e educação desses atletas. João Paulo tem muito mérito na escolha e formação dos jogadores, mas também na condução, meio linha dura, em alguns momentos mais próxima desses jogadores. O Palmeiras, só para lembrar, já faturou mais de 2 bilhões e 100 milhões de reais com transferências de atletas formados na base nos últimos 10 anos. E o Palmeiras fez uma nota oficial sobre essa fala do Jorge Nicola, e eu vou ler essa nota oficial aqui. E aqui diz a nota oficial do Palmeiras a respeito desse vídeo, tá? Abre aspas, tá vendo aqui, ó, Sociedade Esportiva Palmeiras, post oficial da página do Palmeiras, tá no X. A Sociedade Esportiva Palmeiras nega com veemência as informações mentirosas divulgadas nesta terça-feira, dia 21, pelo jornalista Jorge Nicola sobre o diretor-geral da base, João Paulo Sampaio, e atletas da equipe sub-17 do clube. O departamento jurídico do Verdão já foi acionado e tomará as providências legais cabíveis. O Palmeiras ressalta que todas as decisões relacionadas às suas categorias de base priorizam o desenvolvimento humano dos jogadores, colocando o espírito coletivo acima de qualquer individualidade. Foram esses os valores que consolidaram o Alviverde como referência mundial na formação de atletas. Fecha aspas,
para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Esse post foi feito, ó, como você pode ver, às 5h38 da tarde, agora há pouquinho, poucos minutos atrás, no dia 21 de outubro de 2025. Que tá querendo imputar uma crise na base do Palmeiras, né? Não é isso, Jorge Nicola? Afinal de contas, a base mais vitoriosa do Brasil precisa ter um podrezinho, né? Se não tiver um podrezinho, você não vende seus jornais, né, Jorge Nicola? Claro que é forma de falar, porque hoje não se vende mais jornais. Hoje se vende like, se vende inscrições, se vende visibilidade. Não é isso, Jorge Nicola? Deprimente. E eu fico muito contente de ver que o Palmeiras já rebateu a crítica. Aliás, o Palmeiras precisa fazer isso mais vezes. No post do Palmeiras ele cita aqui que o departamento jurídico vai tomar providências, ou seja, vai processar o Nicola por falar merda. Tem muito jornalista aí, jornaleiro, que todos os dias levanta calúnias contra o Palmeiras. Tomara que essa situação com o Nicola seja aí uma jurisprudência do Palmeiras. E nas próximas vezes que for caluniado em praça pública por esses jornalistas caçadores de audiência, que o Palmeiras também entre com medidas cabíveis, vamos chamar assim. E a bola da vez, hein? A bola da vez é o menino Endrick. Sim, você acredita que o Endrick não tem lugar no Real Madrid, cara? Vamos ver primeiro o vídeo aqui do Amorim. Aliás, créditos totais pra ele. Vai lá no Instagram do Amorim, lá no @AmorimPodPorco, cara. Segue ele lá se você ainda não segue. É um baita de um jornalista e sempre traz informações muito legais. Num visual mais jovem, né? Numa fala mais fácil de entender, sem aquele tecniquez barato. E ele também participante do Pode Porco, como você já sabe. Então, eu indico que você siga. É uma página muito boa do Instagram. Mas olha só o que disse o Amorim. E eu já vou destacar para você quem comentou. Olha só. Corrigindo a informação aqui, amigos, que eu tinha acabado de subir. O Endrick deve mesmo deixar o Real Madrid. Eu tinha falado que o jogador não gostaria de deixar o Real Madrid, que a ideia era mais da diretoria merengue, mas uma fonte segura me confirmou de que o Endrick também quer deixar o Real Madrid. Então a coisa deve acontecer a partir de janeiro. Só nos resta saber para onde o Endrick vai. Eu acho que ele deve seguir na Europa, né? Não acho que ele vai querer voltar para o Brasil tão rápido, tão cedo. E com certeza ele tem mercado na Europa, em grandes centros aí. E o Endrick, que ainda não estreou no Real Madrid nesse ano, deve deixar o time merengue em janeiro. Xabi Alonso ainda não utilizou e a diretoria do Real também parece que gostaria de emprestar o Endrick, cria do Verdão, que inclusive ainda tinha algumas metas para serem batidas, e caso ele batesse com a camisa do Real Madrid, o Palmeiras ia ganhar ainda mais alguns milhões de reais. Mas é isso, fica a nossa torcida para que o Endrick encontre um novo lugar, um novo caminho para brilhar na Europa, porque a gente torce muito por ele. É um garoto que sempre segue demonstrando muito carinho pelo Palmeiras sempre que pode, sua família também. Então é isso, fica a nossa torcida para que ele encontre um novo caminho. E se quiser retornar também, ó, as portas estão mais do que abertas, estão escancaradas, mas é isso. Avante Palestra, segura os porcos. Esse é o post, beleza, já assistimos o vídeo. Mas olha quem comentou aqui embaixo, ó. Esse camarada aqui, Douglas Souza, é o pai do Endrick, tá? O Douglas Souza comentou aqui, ó, o Palmeiras teria que fazer uma proposta, um projeto. Então aqui, o pai do Endrick não descarta o Palmeiras nessa transação. Só que ele deixa claro que por valores, por valorização do jogador e tudo mais, o Palmeiras teria que ter um projeto para trazer o garoto, né? Mesmo que por empréstimo. Assim como já especulou-se Gabriel Jesus e outros grandes jogadores, até o próprio Andreas, antes do Andreas vir, foi todo um charme. Ah, vem, não vem, vem, agora não vem mais. Ah, é 20 milhões, vamos conseguir por 10 e mais uma barganha. Então, quer dizer, pode acontecer um empréstimo do Endrick, não é impossível. É claro que o desejo do garoto é ficar na Europa. Agora, se eventualmente ele voltar com um projeto e eventualmente isso der visibilidade para ele para a Copa do Mundo, pode ser atrativo para ele. E o mais interessante é ver que o pai do jogador não está desmentindo, né? Não está de forma nenhuma fechando as portas aqui. Lembrando que, obviamente, o Douglas tem total influência na carreira do Endrick, né? Só lembrando também, né, que tem a especulação aí do interesse do futebol europeu pelo Vitor Roque. Então, se eventualmente nessa janela que se abre para uma possibilidade do Endrick, também abre-se para a possibilidade da saída do Vitor Roque, que, aliás, o próprio Chelsea tem interesse no Tigrinho, né? Cara, e a grana da Europa é violenta. Então, veja só, podemos ter uma grande aquisição com a possibilidade
do Endrick, mas podemos ter uma grande perda com a possibilidade do Vitor Roque. E aí? Fica elas por elas. Eu, sinceramente, não gostaria de perder o Tigrinho. E, enfim, mas será que vale trazer o Endrick? Perdendo um, ganhando o outro? Uma especulação, deixa aqui embaixo o que você pensa. No Brasil, o Endrick jogaria de titular de qualquer time, independente de. Aliás, na minha opinião, não só dos times, mas na seleção brasileira, eu não entendo até hoje por que o Endrick não tem uma sequência, né? Então é isso. Eu queria saber a sua opinião sobre esses dois pontos aí. O que você acha da fumada que o Palmeiras deu no Jorge Nicola e provavelmente vai processar o jornaleiro? E essa questão do Endrick. Vem, não vem? Você gostaria de ver ele aqui? São valores estratosféricos. O Palmeiras pode fazer um projeto para trazer o garoto, não vale a pena, enfim. Muitas coisas a especular. Lembrando que tem Palmeiras e LDU ainda essa semana na Libertadores. Não tô nem aí pro que diz a imprensa de Gambá, porque o Palmeiras continua líder do Brasileiro e continua vivaço na Libertadores. Deixa aqui embaixo seu comentário, seu like. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu.